Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas. Hoje para mais uma super aula. Hoje nós vamos estudar a história e a geografia do Brasil, né, galera? Então, galera, a partir de agora nossa aula da história e geografia do Brasil, né? Para todos os concursos aí, todos os editais geralmente cobram algo sobre tópicos relevantes da história do Brasil, sobre o Brasil. Então, serve para todos os concursos, mas em especial aí, atendendo a pedido para a galera que vai prestar para o Imbel. Esse concurso, galera, se depois você que vai fazer o concurso aí do Imbel quiser adquirir os slides para você poder estudar, né, de forma mais prática, sem ficar procurando os conteúdos, sem saber onde, nós vamos vender esses slides aqui. Entre em contato aí com a professora Delma aí no 994022320, um precinho bem acessível para você poder, né, ter acesso aí e conseguir fazer um estudo legal e conseguir gabaritar as 10 questões lá. Então vamos lá, galera, olha só. Nós temos aqui uma cronologia, né, do tempo, de como se deu os principais fatos que as bancas sempre cobram em questões de provas relacionadas à história do Brasil, né? Então nós vamos partir desde a história pré-colonial, deixa eu botar aqui uma caneta amarela. Nós vamos partir do período pré-colonial, a chegada dos portugueses, depois do período colonial, a ocupação holandesa, a descoberta do ouro em Minas. Quem estuda para concursos em Goiás é a partir daqui que vai surgir o estado de Goiás. Quando chegar lá eu vou explicar para vocês. A Inconfidência Mineira, a chegada da família real, aí vamos entrar no período imperial, né? A história do Brasil ela é dividida para alguns historiadores em 3 períodos e para outros em 4 períodos, que são esses aqui, né? Então nós vamos passar aí vamos passar pela independência do Brasil, primeiro reinado, a regência, o segundo reinado, a Guerra do Paraguai, a abolição da escravidão, a Primeira República, a Era Vargas, a República Nova e a ditadura militar e a República Nova, né? Continuando aqui até os dias atuais. Então vamos lá, galera. Olha só, então vamos falar agora do período pré-colonial. O que é o período pré-colonial, professor? Então, o período pré-colonial, nós entendemos aquele período anterior à ocupação, né? A chegada dos europeus, né? É, essa chegada vai se dar não primeiro aqui no território brasileiro, né? Ela vai acontecer com Cristóvão Colombo, né? Mas antes da chegada dos europeus lá no Novo Mundo, né? Também chamado de continente americano, essas terras já eram ocupadas aí desde os tempos pré-históricos, né, por nativos, que nós chamamos de indígenas, né? Esse nome indígena foi um acidente, né? Por quê? Porque os europeus achavam que estavam na Índia. Índios foi uma forma que eles achavam a expedição estava indo para as Índias, né? Lá no Oriente. E aí houve um desvio de percurso e eles acabaram chegando aqui. Então, já existiam povos nativos aqui, né? Esses povos, eles chegaram aqui ao continente americano, né? Quando eles atravessaram o Estreito de Bering, né? Que fica aí onde divide o território onde hoje é a Rússia e os Estados Unidos, né? Pelo Oceano Atlântico, né? Então congelou ali uma certa parte do mar e eles passaram. Depois, quando descongelou, não teve mais como eles voltarem. Aí eles foram reproduzindo até se tornarem esse tanto de nativos que tinham aqui quando os invasores chegaram, né? Eles estavam em busca aí de melhores condições de vida, né? E um clima menos instável do que se encontrava na Europa e na África. A chegada de Cristóvão Colombo vai acontecer em 1492, né? Onde hoje eles chamaram de Novo Mundo, hoje nós chamamos de continente americano. Porém, 2 anos depois já vai haver o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado é que vai dividir essas terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha.
Aqui mesmo no Brasil, né, no território brasileiro, a presença humana, né, essa que eu falei lá dos povos que atravessaram lá onde hoje é a Rússia e os Estados Unidos, segundo a paleontologia, essas ciências que estudam as civilizações antigas, aconteceram precisamente em torno de 22 mil anos atrás. Aqui no território brasileiro, a presença humana vai acontecer a partir, né, de 12 mil anos atrás, né? Três grandes grupos de seres humanos primitivos, eles vão ocupar o Brasil. Primeiro são os caçadores-coletores, depois os sambaquis e por último os povos agricultores, né? Então, primeiro aquele que só caçava e coletava frutas, plantas, alguma coisa, depois esses sambaquis e por último um povo já mais desenvolvido aí já com agricultura rudimentar, né? Esses vestígios nós podemos encontrar dos povos da pré-história em vários pontos do Brasil, em especial, por exemplo, na Serra da Capivara, no Piauí, e em Lagedo de Soledade, no Rio Grande do Sul. Então vamos dando continuidade. Em 1500, né, vão chegar aqui ao Brasil os portugueses, né, quando eles se dão conta, né, essa teoria já é contestada porque eles fizeram um tratado de Tordesilhas, né, bem antes, né, praticamente 6 anos antes. Então eles já sabiam da existência dessa terra. Então eles vão passar a ocupar esse território, né? Isso ia mudar para sempre a vida desses povos indígenas e dos africanos e também dos europeus, né? De acordo com a história oficial do Brasil, esse período é denominado período colonial, que é o que nós vamos falar agora, né? Esse período colonial, galera, ele também tem algumas particularidades para a gente poder entender melhor. Esse período, a primeiro momento, né, eles vão chegar aqui em 22 de abril de 1500, porém, eles não vêm com a finalidade de ocupar o território. Eles vêm apenas para poder fazer a exploração de algumas matérias-primas. Em especial, vai surgir aí o nosso primeiro ciclo econômico, que é o ciclo do pau-brasil, né? Então, nesse período aí, nós chamamos de período colonial, ele vai de 1500 a 1822 com a independência do Brasil, mas só vai acontecer de fato a colonização a partir de 1530, tá? Com a chegada da expedição de Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, ele vai chegar com sua expedição. Antes disso, tinha apenas algumas expedições de vigilância do território, porque tinham vários países que estavam querendo invadir aqui o nosso território. Então, essas expedições anteriores eram apenas expedições de vigilância, né, para impedir essa invasão. Então, com a chegada de Martim Afonso de Souza, ele vai fundar aí a primeira vila, a Vila de São Vicente, lá onde hoje é São Paulo, e aí ele vai começar a dividir, né, o Brasil em capitanias hereditárias. Vão ser criadas 14 capitanias hereditárias e essas capitanias hereditárias, elas vão ser distribuídas ali ao que nós chamamos de senhor donatários hereditárias. Por quê, professor? Porque era para sempre, né? Uma vez adquirida essa capitania, ficava para a família da pessoa. Então esse senhor donatário, ele recebia um documento, né, para poder explorar. Tinha que ser uma pessoa muito rica para poder fazer com que povoasse e incentivar. Esse senhor donatário, ele doava pequenas porções de terra que nós chamamos de sesmarias, tá? Então as capitanias hereditárias, elas foram loteadas no que nós chamamos de sesmarias. Sesmarias eram pequenos lotes de terras, né? As capitanias correspondem a um estado. E aí eles iam distribuindo conforme o poder
desse sesmeiro, né? Tinha um senhor donatário e tinha um sesmeiro. O sesmeiro também tinha que ter recursos. E tinham algumas obrigações com a coroa portuguesa, que era o quê? Fazer a vigilância, né? Fazer o policiamento e não deixar com que outros povos invadissem, também propagasse a fé católica, né? Para receber essas terras, a pessoa tinha que ser católico, branco, e também a pessoa tinha que fazer todo um processo, né? Existia um documento jurídico que chamava o foral, né? Que dava os poderes à pessoa sobre essa terra. Então foi assim que a América Portuguesa vai ser dividida a primeiro momento em capitanias hereditárias, 14 capitanias. Essas capitanias vão ser divididas em sesmarias. Quando nós chegarmos lá na mineração, nós vamos perceber que essas sesmarias vão ser desmembradas em um outro loteamento que chama-se datas. Essas sesmarias, elas eram especializadas para a monocultura, a plantação de um único tipo de produto, né? Em especial a cana-de-açúcar. Então, depois de um tempo, essas capitanias hereditárias, elas não deram certo, né? As pessoas tiveram vários problemas, somente algumas prosperaram, como a capitania de São Vicente, a capitania da Bahia, Pernambuco. As outras não prosperaram, né? Porque tiveram muito embate com os índios e sempre confronto com os índios, e eles não conseguiram prosperar. Então vai acontecer que em 1548, né, vai ser criado então o Estado do Brasil, né? Vai ser instalado aqui o que nós chamamos de governo geral, e aí vai mandar a coroa portuguesa vai enviar um outro cara chamado Tomé de Souza. Tomé de Souza, então, vai ser o governador geral dessas capitanias das terras brasileiras. Ele vai fundar a primeira sede colonial, ou a primeira capital do Brasil, que é Salvador, né? E aí vai iniciar o nosso segundo ciclo econômico, né? Com a chegada à fundação lá de São Vicente, e com essa primeira sede colonial, e vai ser implantado o primeiro engenho de açúcar lá em São Vicente. Lá a cana-de-açúcar não vai se dar muito bem, ela vai prosperar mais na Bahia e no Nordeste, e com isso vai gerar então o nosso segundo ciclo econômico. Com isso vai trazer grandes consequências, que são o quê? Vai começar o processo de mão de obra escrava. Essa primeira mão de obra escrava, né, vai ser constituída com os índios. Eles vão tentar aprisionar esses índios, porém os índios não vão, né, se render facilmente. Daí vamos chegar à primeira leva de mão de obra africana, né, trazendo aí os escravos da África para poder trabalhar aqui no Brasil, né? Então esse é o primeiro passo aí desde a chegada dos portugueses, a primeira expedição de colonização, o processo de implantação do governo geral, com Tomé de Souza como o primeiro governador geral. E agora nós vamos falar sobre a ocupação holandesa. Essa ocupação holandesa, ela vai acontecer, vão ser vários ataques que os holandeses vão fazer, mesmo depois de já estar estabelecido aí o governo geral. Então esses holandeses, eles vão ocupar uma grande parte do Nordeste de 1630 a 1654, ou seja, 24 anos. Então outros povos europeus, né, que tinham interesse em atacar, né, e invadir aqui as terras brasileiras, como os espanhóis, os franceses, os próprios ingleses e também os holandeses, que foram os que tiveram mais êxito, né? Então, os franceses, eles tentaram tomar o Rio de Janeiro, mas foram expulsos pelos portugueses. Os holandeses expulsaram os portugueses do Nordeste e ali ficaram durante 24 anos, até
se retirarem a partir de guerras e acordos diplomáticos. E aí nós vamos entender como isso se deu. Então, o primeiro ataque dos holandeses vai acontecer na cidade de Salvador, que então era a capital do Brasil. Né? Esse ataque vai acontecer em 1624. Os holandeses vão tomar a capital, né? Esse conflito vai demorar um ano até que os portugueses vão expulsarem esses holandeses lá de Salvador e eles fogem. 6 anos depois, em 1630, né, eles vêm novamente aí agora com a grande expedição, com 65 embarcações, 7.280 homens, e eles vão atacar Olinda, né, no Pernambuco, e assim conquistar. E aí, entre os anos 1530 e 1533, eles vão conquistar onde hoje é o estado da Paraíba e o Rio Grande do Norte. Em 1937, a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma companhia que tinha negócios no mundo inteiro, ela vai mandar para cá um militar alemão chamado Maurício de Nassau. Maurício de Nassau vai vir como administrador da colônia holandesa, que está instalado ali no Pernambuco e na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Maurício de Nassau ele vai realizar diversas ações de desenvolvimento da colônia, né? Vai trazer vários cientistas, naturalistas para poderem estudarem as plantas, a flora, a fauna, artistas plásticos, né, para fazer desenhos e assim sucessivamente. Então, mais adiante vai haver aí vai falir a Companhia das Índias, né? E vai acontecer a decadência holandesa. Vai haver então várias guerras, né? As guerras para a expulsão dos holandeses vai começar em 1645 e vai até 1654, praticamente 9 anos, né? Uma das batalhas que selaram a derrota dos holandeses é o que nós chamamos de Batalha dos Guararapes, que vai acontecer em 1648, entre 1648 e 1649. Mas a expulsão só vai acontecer de fato na Guerra Brasílica, que ela vai acontecer com lideranças locais, né, que vai contar aí com a participação de índios, brancos e negros, né? Todos vão se unir para expulsarem esses holandeses aqui do território brasileiro, né? Uma ação muito bonita aí que contou com a participação das 3 raças, né? Que formaram aqui a nossa miscigenação brasileira: o índio, o africano e também o europeu, né? Vão se unir para expulsarem esses holandeses. Então, essa é a ocupação holandesa, que teve a duração de 1630 a 1654, ou seja, 24 anos. E aí, no século 17, né, vão descobrir aí o ouro em Minas Gerais, né? O ouro em Minas, no século 17, no século 18, né, os colonizadores finalmente vão encontrar o ouro no atual estado de Minas Gerais. O ouro já tinha sido descoberto, como quem já estudou minha aula lá do estado sobre a geohistória de Goiás ou a geohistória de Minas, a gente fala sobre isso aí, que todos os países nas colônias espanholas já tinham descoberto ouro, mas aqui no Brasil, né, não tinha sido ainda encontrado ouro. E aí eles vão, né, conseguir achar esse ouro, né, que vai acontecer aí, então, o desenvolvimento do nosso terceiro ciclo econômico. Então, nós tivemos o nosso primeiro ciclo econômico, que é o do pau-brasil. Depois tivemos o ciclo econômico da cana-de-açúcar, né, do latifúndio, da mão de obra escrava. E depois nós vamos ter também o terceiro ciclo econômico, que é o ciclo do ouro, também fazendo uso da mão de obra escrava. Os paulistas, né, que são os bandeirantes, eles vão descobrir o ouro ainda no século XVII. Eles vão descobrir as primeiras minas de ouro
em Vila Rica e também em Sabará, em Minas Gerais, né? Com isso, vai haver uma migração em massa de todas as partes da colônia. E quando há essa imigração em massa, sempre gera muito problema, né? Muitas pessoas convivendo num certo local é o estopim para vários problemas sociais. E foi justamente isso que aconteceu. Mas antes disso, né? Esses problemas sociais foram causados aí também por vários ações praticadas pela coroa portuguesa. A coroa portuguesa primeiro vai instituir um imposto chamado quinto. O que é o quinto, professor? O quinto é 20% sobre toda a produção aurífera, né? Então, todo ouro que for tirado das minas, 20% tem que ir para os cofres da coroa portuguesa. Para evitar o contrabando e controlar isso aí, eles vão criar as casas de fundição. Essas casas de fundição é onde vão fundir esse ouro em pó, né, e transformá-lo em barras, né? O ouro ele só podia ser comercializado em barras. Se a pessoa fosse pega, se eles pegassem a pessoa transportando o ouro sem ser em barra, a pessoa podia ser condenada até a morte. Então, essas casas de fundição, eles tinham essa finalidade de evitar o contrabando e já tirar a parte que era da coroa portuguesa. Depois a coroa portuguesa vai diminuir o fluxo de produção de ouro e aí eles vão instituir um outro tipo de imposto chamado captação. Esse imposto já não é mais sobre a quantidade de ouro que foi retirada, que é retirado ali nas minas, mas sobre a quantidade de escravos. Então, se você tinha 20 escravos trabalhando nas minas, independente se eles achassem aquela certa quantidade que você achava antes, você vai ter que pagar um imposto sobre os escravos, né? E aí vai dar muitos problemas, que mais à frente a gente vai perceber que problemas são esses, mas também vai gerar diversas atividades econômicas, né? Minas vai ser um centro de produção cultural, artística, né? Vai ser desenvolver a atividade econômica, pecuária, agricultura, prestação de serviço, construção civil, artes, né? Temos aí a arte barroca, né? O Aleijadinho, que construiu várias igrejas em Minas históricas e outras mais, né? Então, como eu falei para vocês, toda vez que há muitas pessoas aglomeradas em um pequeno espaço, sempre vai gerar muitos problemas sociais. E esses problemas vão vir em forma de conflitos. O primeiro desses conflitos vai ser a Guerra dos Emboabas. E aqui é onde a gente separa quem vai estudar para a história de Goiás. A história de Goiás ela surge a partir da Guerra dos Emboabas, que a Guerra dos Emboabas vai acontecer o quê? São os colonos, né, que estavam nas minas, contra os paulistas. Os paulistas, por terem descoberto o ouro lá em Minas, queriam direitos sobre as minas, mas eles eram muito... não obedeciam conforme a igreja e a coroa portuguesa queriam. Então a própria coroa portuguesa vai financiar um grupo de soldados e mercenários para ajudar esses mineiros a derrotar os paulistas. Esses paulistas sendo derrotados, eles não podem mais ficar lá no território onde hoje é a cidade, onde hoje é o estado de Minas Gerais, eles vão migrar mais para o centro-oeste, aí vão descobrir o ouro em 1718 em Cuiabá e em 1722 aqui em Goiás, beleza? Vai acontecer também, galera, a revolta de Filipe dos Santos, que foi também uma revolta ligada a esses impostos, que aconteceu a Guerra dos Emboabas, ela aconteceu entre 1707 e 1709. A revolta de Filipe dos Santos vai acontecer em 1719, né? Vai ser uma revolta, vários líderes desse movimento vão serem presos, mas Filipe dos Santos, por ser negro, é o que vai ser executado, né? Depois também vai acontecer a mais famosa de todas, que é
a Inconfidência Mineira, ou também chamada de Conjuração Mineira, né? Pode vir das duas formas na prova. Falar sobre Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, né? Que vai acontecer aí em 1789, no mesmo ano que aconteceu a Revolução Francesa. Tendo nesse movimento aí, né, a Inconfidência Mineira, ou também chamada de Conjuração Mineira, foi um movimento, né, para proclamar a independência da região de Minas. O que nós chamamos disso aqui, galera? Essa aqui é o que nós chamamos de revolta separatista. Nós temos dois tipos de revoltas na historiografia brasileira. Nós temos as revoltas separatistas e as revoltas nativistas. Qual a diferença, professor, da revolta separatista para a revolta nativista? A revolta separatista já está dizendo, ela quer separar o Estado e formar um novo Estado, né? Um novo governo. A revolta nativista, só quer resolver problemas, como a Guerra dos Emboabas. Os Emboabas, né, eles não queriam separar o Brasil ou Minas, né? Eles queriam apenas expulsar os paulistas e os paulistas expulsarem os Emboabas. Filipe dos Santos, ele não queria uma revolta. Ele não queria uma separação, ele queria apenas resolver problemas locais. Então essa é a diferença. Falou em revolta separatista, lembre de separação, né? Igual hoje, é proibido a separação dos poderes, a separação dos estados de se dividir e se juntar com um estado estrangeiro, é a mesma coisa. E nativista porque é uma revolta local por problemas locais. Então vai acontecer a mais famosa dela, né, que é a nossa Inconfidência Mineira. Temos aí o principal, o mais importante aí, Joaquim José da Silva Xavier, também chamado de Tiradentes, né? Ele tinha um título de alferes. O que é alferes, professor? Alferes corresponde a um título militar, como se fosse um subtenente. Então ele era um cara de família pobre e que ingressou ele trabalhou como dentista prático, né? Ele não era formado, mas ele exercia a forma de odontologia prática, né? E depois ingressou no exército, e aí esse pessoal, movido pelos ideais iluministas e inspirado na independência dos Estados Unidos, que também tinha acontecido, vão propor essa separação, de criar um novo país, né? Essa revolta, galera, é uma revolta elitista. O que é uma revolta elitista? Porque só estava envolvido nela pessoas de grande poder aquisitivo, intelectuais, tá? Então é uma revolta elitista. Se falar que a Inconfidência Mineira é uma revolta popular, tá errado, em qualquer questão de prova, tá? Ela era uma revolta elitista. Então eles queriam derrubar o governador atual de Minas o governador de Minas das Minas naquela época era o Visconde de Barbacena. Então eles inventaram que o Visconde de Barbacena ia executar a derrama. O que é a derrama, professor? Lembra que eu falei que foram diminuindo a quantidade de ouro e a coroa portuguesa não afrouxou os impostos? Então, foram três formas de cobrança de impostos. Primeiro, o quinto, né, 20% de toda a produção aurífera. Depois, aquele imposto sobre a captação, que é um imposto sobre a quantidade de escravos. E aí, por último, todo dono de Minas tinha que pagar um tributo de 15 arrobas de ouro para a coroa portuguesa. E aí essas pessoas foram acumulando, né, e não pagaram, e aí chegou a hora que a coroa mandou executar o que chamou de derrama, né? Que se você não tivesse o dinheiro para quitar essas 15 arrobas de ouro, o que ia acontecer? Eles iam
tomar todas as posses daquela pessoa para pagar aquela dívida, ou até mesmo condenar à morte, ou mandar para a prisão, né? Fazer o banimento. O banimento é que eles mandavam para outra colônia portuguesa lá nas Cucuias. Então, eles inventaram essa mentira, né, para haver um engajamento do povo sobre essa revolução aí, né? Mas não houve aderência, né? O povo mal ficou sabendo desse movimento. E aí o que aconteceu? Ficaram só os intelectuais, a elite, né, tentando fazer. E aí Tiradentes era o mais espalhafatoso, ele saía em tudo quanto era lugar falando o que eles iam fazer. E aí teve um traidor, Joaquim Silvério dos Reis. Ele vai denunciar o movimento, né, para se livrar de dívidas que ele tinha, inclusive dessas, que ele era um mineiro, tinha muitas, estava devendo muito ouro, então ele recebeu a oferta de entregar esses revoltosos aí e recebeu o perdão das suas dívidas, né? E aí ele vai fazer isso. Então, os principais líderes da Inconfidência Mineira vão acabarem presos. Esse processo vai demorar 9 anos, né? A maioria deles vão serem perdoados, né, pela Dona Maria, a rainha na época, e depois os outros vão serem banidos, vão serem mandados para as colônias portuguesas na África. E somente o Tiradentes, por ser pobre, é que vai ser executado, né? Então ele vai ser enforcado e depois esquartejado e colocado nas principais saídas de Minas Gerais para que as pessoas tivessem como exemplo. Então essa é o que vai acontecer com a Revolução, a Inconfidência Mineira, tá, galera? É mais ou menos isso. Aí depois, em 1808, nós temos a chegada da família real ao Brasil, né? Dentro do período colonial, a chegada da família real, ela vai significar uma verdadeira mudança no Brasil. Vão ser criadas várias instituições, né? Como a Biblioteca Real, né? O Jardim Botânico, a Academia Militar, e tudo isso, né, a fim de aumentar o status do Brasil. Dom João vai elevar o território brasileiro, que era a colônia, agora ele vai passar a condição de Reino Unido, né, de Portugal, Brasil e Algarves. E aí o Brasil vai, né, deixar de ser a colônia para se tornar a metrópole, né? Porque a família real fugiu das guerras napoleônicas, né? Napoleão atacou toda a Europa e conquistou os principais reinos lá na Europa. E ele queria prender a família real, né? E eles fugiram e trouxeram em torno de 10 mil pessoas da corte, né? Aqui para o Brasil. Essas pessoas vieram escoltadas pela marinha inglesa, né? E aí, ao chegar ao Brasil, precisava fazer essas modificações, né, na cidade do Rio de Janeiro, porque vieram muitos intelectuais. Então vai ser fundada aí essa biblioteca, o Jardim Botânico, a academia, vai haver uma urbanização, né? Aquelas pessoas que eram pobres, mas que moravam mais no centro do Rio de Janeiro, vão ser mandadas mais para a periferia, para nos locais de melhores acessos, né, serem só para o pessoal da corte, né? E aí o Brasil vai ganhar uma grande importância, né? Porque agora os deputados brasileiros vão poder ir lá para Lisboa, né? Para a corte de Lisboa e debater os problemas aqui do Brasil. Só que vai acontecer a Revolução do Porto em 1920 lá em Portugal. Essa Revolução do Porto, como o Dom João não estava lá, a burguesia vai tomar o poder, né? E vai ser instituído uma espécie de república. Só que vai haver uma guerra civil. O pessoal que são simpático à monarquia vão pedir a volta da família real, né? Então, para não perder lá Portugal, Dom João volta, né, com a
família para lá e deixa o seu filho, né, Dom Pedro, né, que vai se tornar Dom Pedro I. Então agora nós vamos entrar no período imperial, né, do Brasil. Vimos lá no período colonial, a chegada da família real, e agora vamos falar do período imperial, que vai de 1822 com a independência do Brasil até 1889 com a proclamação da República, né? Então o período imperial, como nós vimos, ele está dividido está subdividido em períodos no primeiro reinado, período regencial e o segundo reinado, né? Vamos entender como vai se dar isso aqui. Então, o primeiro reinado, né? Então, com a família real em território brasileiro, a elevação do Brasil, né? O Brasil vai se colocar agora como metrópolis e os brasileiros vão ganhar mais força de revolução, movimento que culminou aí com a proclamação da República, né? Agora o Brasil vai deixar de ser uma metrópole para se tornar um estado nacional, um país de verdade, né? No ano de 1822. Presta atenção aqui, galera, que isso aqui despenca em prova, tá? Vocês precisam saber essas datas. 1822, 7 de setembro, 1889, proclamação da República, porque é isso aí que cai nas provas, tá? Então, a nova organização política aí proposta era uma monarquia constitucional, né? Eles queriam uma monarquia constitucional, com um rei, né? Mas que o rei estivesse limitado, não fosse mais uma monarquia absolutista, a qual o rei aglomerava para si os três poderes, os quatro, né? Porque o rei, ele era o juiz, ele criava as leis, ele mesmo julgava e ele mesmo dizia que tinha o poder divino, né? Porque a coroa é uma dádiva de Deus para o rei, e todos que se levantam contra o rei estão se levantando contra o próprio Deus. Era assim que era entendido, né? E aí, Dom Pedro, né, ele era um fanfarrão, se envolveu em várias confusões, e ele não vai respeitar, né? Ele vai agir de forma bastante autoritária. Então, esse período vai ser dividido em três fases, como nós vimos, né? O período do primeiro reinado, a regência e o segundo reinado. Além disso, houveram mudanças estruturais, né? Como a construção do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a criação de palácios de verão e inverno e o desenvolvimento de biblioteca e centros intelectuais. Então, o Rio de Janeiro passou a ser o principal ponto, né, para você estudar, lá onde foram fundadas as primeiras universidades, as escolas e assim sucessivamente. E aí o primeiro reinado, ele vai durar de 1822 a 1831, né? Então o primeiro reinado representa um momento em que Dom Pedro I, né, que era o líder dos territórios, instituiu grandes transformações, principalmente no campo político. Ele criou, quando ele agiu de forma autoritária, é quando ele cria esse poder moderador, né? Que ele podia dissolver a Câmara dos Deputados, o Senado, a hora que ele quisesse, né? Então ele cria esse poder moderador que fortalecia a sua posição como imperador, com certo teor de autoritarismo, tá? Então o governo de Dom Pedro I vai ser regido aí pelo autoritarismo, algo que não agradou a população. Então Dom Pedro vai se sentir bastante enfraquecido aí, conforme os seus interesses não se adequavam à necessidade do povo, conflitos, né? Vai haver a Revolução Pernambucana, a Guerra da Cisplatina, a Confederação do Equador e outras revoltas marcaram esse período. E aí, por fim, Dom Pedro I, né, ele vai ceder às pressões e vai abdicar do trono, né? Ele vai voltar lá para Portugal, porque o irmão dele estava tentando tomar o poder lá em Portugal, e ele vai voltar para lá para
assumir o trono. E aí ele vai deixar o seu filho, né? O Dom Pedro II, que na época só tinha apenas 5 anos de idade. Ao voltar, lá ele deixa o seu filho aqui, como a criança tinha apenas 5 anos, vai acontecer de serem nomeados regentes. O que são regentes, professor? O regente é uma espécie de tutor, é uma pessoa que vai ter a guarda legal do Dom Pedro, né, que era uma criança, e por ter essa guarda, essa pessoa é quem governa o país. Então, como herdeiro do trono brasileiro tinha apenas 5 anos de idade, o governo do país foi ocupado por sucessivas regências. Esse momento ele foi marcado por várias revoltas, olha galera, contra o governo central. Nós tivemos lá no Maranhão a balaiada, tá? Isso aqui cai muito em prova. Falou em balaiada, ela aconteceu no Maranhão entre os anos de 1838 a 1841. O principal líder é o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, apelidado de Balaio, daí o nome Balaiada. Depois nós tivemos outra revolta chamada a Sabinada. O que é a Sabinada? A Sabinada foi outra revolta. Essa aconteceu na Bahia, né? Que o principal líder foi o médico Francisco Sabino, daí Sabinada, né? Do nome do cara. Igual Balaiada vem do apelido do cara que era Balaio. E Sabinada do sobrenome do Francisco Sabino, Alvarez da Rocha Vieira, né? Que vai ser o principal líder dessa revolta. E por último nós temos a Revolução Farroupilha, que vai acontecer no Rio Grande do Sul, né? O seu principal líder é o Bento Gonçalves. Essa revolução aí vai levar 10 anos, ela vai acontecer de 1835 a 1845, né? O estado do Rio Grande do Sul acabou se tornando um país independente, depois vai haver uma guerra, e aí eles vão tomarem novamente o território, vai haver os acordos, né? E eles vão serem reanexados ao território brasileiro. Então isso tudo acontece durante a segunda, a regência, que vai de 1831 a 1840. Logo em seguida temos aí o segundo reinado. O segundo reinado aí já é na pessoa do Dom Pedro II, né? Que foi o que mais governou por mais tempo o Brasil. Então, a partir de manipulações políticas, o partido que era favorável ao poder monárquico aplicou um golpe que colocou Dom Pedro II no poder. Que golpe foi esse, professor? Porque ele ainda era menor, né? Então ele não podia exercer, ser o rei ainda. Então esse grupo político vai fazer o quê? Vai fazer a emancipação. Então que essa articulação política, que é historicamente conhecida como golpe da maioridade, que esse grupo vai promover, né? Que eram os conservadores, pois conferiu o poder a Dom Pedro de Alcântara, com apenas 14 anos de idade, né, ainda um menino, assumiu o trono. E aí ele ficou sendo manipulado por esses caras. Durante esse segundo reinado, instalou-se uma ideia de um parlamentarismo, né, onde tínhamos um primeiro-ministro e tínhamos o rei. Quando os parlamentares tinham a maior influência política do que o próprio imperador nessa época, né? Então esse parlamentarismo às avessas, né, porque Dom Pedro regia direta e indiretamente as decisões políticas. O declínio de Dom Pedro II e do imperialismo se soma quando houve uma instabilidade política e a fragilização econômica em consequências da Guerra do Paraguai, né? Houve aí a Guerra do Paraguai, o exército vai sair bastante fortalecido dessa guerra, né, que nós vamos falar sobre isso. Então, o que foi a Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai ela vai acontecer entre 1864 e 1770, né? Ela vai acontecer quando uma espécie de ditador, né, lá do Paraguai, Francisco Solano Lopes, né, ele invade
os países Argentina, o Uruguai e depois o Brasil, né? Ele vai tomar aqui o território do Mato Grosso, né? Ele vai tomar aqui esse território do Mato Grosso, porque ele alegava, né, quando antes o Mato Grosso, pelo Tratado de Tordesilhas, esse Mato Grosso pertencia à Espanha, e por lá ser uma ex-colônia da Espanha, ele alegava direitos sobre isso. Então, vai se unir então o que nós chamamos de a Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança é a Argentina, o Brasil e o Uruguai. Vão se unir e declarar guerra contra o Paraguai. Nesse momento, né, foi uma guerra que profissionalizou o exército brasileiro, né? Nessa época, o exército ele era meio capenga, a maioria eram mercenários, né, que trabalhavam fazendo a segurança, ou até mesmo jagunços, né, que trabalhavam faziam a segurança. Daí, nesse momento, vai surgir o que nós chamamos de o início do coronelismo, quando esses jagunços, né, os fazendeiros, tinham esses verdadeiros exércitos particulares. Mas para enfrentar o exército do Paraguai, que era um exército bem preparado, foi preciso profissionalizar o exército. E aí eles vão, né, lutam, e vai acontecer vários fatores sociais importantes, né? Muitos negros vão, né, o governo vai dar a oportunidade da pessoa que é escravo se alistar no exército. Ele se alistando no exército, se ele sobreviver, ele ganha liberdade. Aí muitos soldados negros, né, vão ter contatos com outros brancos, e aí os brancos, né, que tinham uma certa racismo contra esses negros, vão perceber que eles são pessoas legais, que lutam, são corajosos, são bravos, né? E o exército já tinha um pensamento positivista, um pensamento mais diferenciado da antiga monarquia. E aí o que vai acontecer? Quando esses negros, que eram soldados, voltam, eles vão começar a ver que os seus parentes continuam escravos. E aí vai começar um movimento, né, para a libertação dos escravos. Vão ter envolvido nisso vários intelectuais, né, e o exército vai ganhar um grande protagonismo. E com isso, né, eles vão reivindicar várias benécias, e que o próprio imperador não vai ceder, que isso depois vai culminar com um golpe de 1889. Mas antes disso, né, nós tivemos aí a abolição da escravidão, que aconteceu aí no dia 13 de maio de 1888. Como nós vimos, a escravidão ela faz parte da história do Brasil. Desde o momento em que os indígenas passaram a trabalhar compulsoriamente com o pau-brasil e se estendeu até a prática legal do segundo reinado. Por que legal? Porque era firmado em lei. A escravidão não era... Ela era uma lei. As pessoas que eram escravas, elas eram objetos, né? Que o dono podia fazer o que quisesse com elas. E estava na lei, na própria Constituição de 1824, falava sobre isso, né? Que foi um dos grandes... que manchou aí que manchou como é que se diz? O legado de Dom Pedro aí, porque ele não fez a abolição da escravidão e também não, né, libertou os escravos. Então, esse período, né, vai haver várias revoltas sociais e lutas em prol da abolição da escravidão, né? Essas lutas vão envolver vários intelectuais que vão lutar, né, por os movimentos contra a escravidão. Tudo isso somado à pressão da Inglaterra, que procurava um mercado consumidor, pois na Inglaterra estava acontecendo a Revolução Industrial, então precisavam de pessoas para comprarem os produtos ingleses. A princesa Isabel ela serviu por 3 vezes como regente. O que é regente? É quando
o rei, né, não estava viajando, estava doente, e na terceira vez que ela, e última, né, que ela exerceu a regência, ela acabou assinando a Lei Áurea. Olha o nome da lei, galera. Lei Áurea de 1888. Mas antes teve outras leis, né, que tentavam, teve a lei do ventre livre, né, a lei do sexagenário, e outras, né, que já vinham acontecendo, né? Mas a que libertou os escravos de fato é a Lei Áurea. Então, se cair na prova, qual a lei que libertou os escravos de fato? A Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Com isso, galera, o que, que vai acontecer? A elite vai ficar revoltada, porque a principal mão de obra era a mão de obra escrava. E aí agora não tem mais ninguém para trabalhar para essas pessoas, né? Se quiserem trabalhar, vão ter que pagar para essas pessoas trabalharem. Só que essa libertação não aconteceu de fato como era para ser, porque não houve uma distribuição de terra, não houve uma indenização, e também essas pessoas não tinham para onde ir. Então elas ficavam nas próprias fazendas, né? Não eram escravos porque agora não podiam mais serem castigadas, mas ficavam lá como escravos, trabalhando só por comida e um local para ficar. Foi muito tenso isso. Então, essas elites vão se revoltar, né, contra a monarquia e vão começar a trabalhar para derrubar essa monarquia. E aí, em 1889, né, vai começar o período republicano. Nós vimos lá que são, para uns historiadores, são 4 períodos: o período pré-colonial, o período colonial, o período imperial e o período republicano. Esse período republicano vai passar também por várias fases, que nós vamos ver agora, mas o pano de fundo para derrubarem a monarquia foi a libertação dos escravos, que não agradou, né, as oligarquias, né, aquele pessoal fazendeiro. Então, a república ela é instaurada depois de um golpe aí realizado por um grupo de militares, né? O principal representante aí, Marechal Deodoro da Fonseca, em 15 de novembro, ó, galera. O que a gente comemora 15 de novembro? Dia da proclamação da República. Então, uma nova Constituição ela vai ser promulgada em 1891, né? E várias rebeliões também vão acontecer no Brasil contra esse novo regime. Então, tinham pessoas que eram favoráveis à monarquia. E vai acontecer a Guerra dos Canudos, né? Lá na Bahia, com Antônio Conselheiro. Vai acontecer a Guerra do Contestado e a revolta da Armada, né? Que a Marinha do Brasil vai se revoltar e vai acabar bombardeando o Rio de Janeiro para impedir o golpe, mas aí o imperador pede, né, para que eles não façam isso, para não gerar uma guerra civil. Então, vai aumentar aí o poder, vai surgir uma nova, um novo cenário político, né, que agora vai ser dominado pelas oligarquias estaduais. Nas aulas lá da história de Goiás, nós falamos muito isso aqui em Goiás, a oligarquia dos Caiados, dos Bulhões, dos Fleuris, isso que tudo cai em prova, tá? Depois assistam a aula da história de Goiás, a galera que está estudando aqui para os concursos de Goiás, que principalmente quem vai fazer do Instituto Verbena e da Bancaroeira, que cobra muito a história de Goiás. Então essas oligarquias, né, elas vão serem fortalecidas durante essa primeira república, o chamado de República Velha ou também República Oligárquica, né? Então, para combatê-la, né, os estados prejudicados com esse arranjo de poder se revoltaram. Então, em 1930, com Getúlio Vargas à frente do movimento, vão derrubar o presidente Washington Luiz,
através de um golpe de Estado, e Vargas assume a presidência, né? Então, em 1930, chega ao fim da República Oligárquica e começa o que Vargas vai chamar de o Estado Novo, né? Nós vamos entender agora aqui, ó, a Primeira República, né? Também chamada de República Oligárquica, que vai de 1889 a 1930. Essa República Oligárquica, ela teve vários presidentes, né? O primeiro dele eleito diretamente pelo povo, né? Porque o Marechal Deodoro da Fonseca, ele não foi eleito pelo povo, ele foi indicado, né? Houve ali um grupo ali que tomou o poder e na urgência ali indicaram o Marechal Deodoro para ser o presidente. Aí depois vem Floriano Peixoto, Prudente e esses aqui, ó, até chegar o último deles, que é o Fernando de Melo Viana, né? E por último, o Washington Luiz, que foi deposto na Revolução de 30. Vamos falar um pouco da Era Vargas também, que nas provas principalmente da Instituto Verbena e da Bancaroeira despenca a Era Vargas. Já temos um podcast aqui no canal com o professor Fabrício Gomes, doutor em História, né? Contou pra gente aqui todos os detalhes da Era Vargas. Depois, se vocês puderem, assistam esse podcast, é ótimo. O que é a Era Vargas, né? É um período da história que vai durar de 1930, com o fim da República Oligárquica, até 1945, quando Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, né, de forma contínua. Então, vai se unir, né, no fim, na eleição, né, tinha essa República Oligárquica, que era praticamente formado por Minas e São Paulo, que é o que nós chamamos de a República do Café com Leite. Ficava alternando no poder o presidente de Minas, o presidente de São Paulo, o presidente de Minas, o presidente de São Paulo. Então, quando chegou a vez de indicar o presidente de Minas, o Washington Luiz, que era paulista e atual presidente no momento, não vai indicar quem ele tinha que indicar, que era o governador de Minas. Ele vai indicar então o governador de São Paulo, Júlio Prestes. Júlio Prestes então vai disputar com Getúlio Vargas, né, e vai acabar vencendo. Getúlio Vargas, né, Getúlio Vargas já tinha sido governador lá no Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas acaba sendo ministro, né, no governo, mas aí eles vão se juntar a Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul e vão formar um grupo, né, junto com os tenentes, que foram um grupo que tentaram dar um golpe em 1922, mas fracassaram, e eles vão se unir novamente e vão tentar, e agora vão conseguir dar o golpe. Vão criar então uma junta militar provisória que cedeu o poder aí a Getúlio Vargas, né, reconhecendo ele como líder do movimento revolucionário. O governo de Getúlio Vargas, ou a Era Vargas, ela é dividida em 3 períodos. Temos aí o período que nós chamamos de governo provisório, que vai de 1930 a 1933. Temos o governo constitucional. Por que constitucional? Porque agora, no final do governo provisório, aconteceu a revolta constitucionalista lá em São Paulo. E aí as forças do governo acabou vencendo, mas politicamente eles acabaram derrotados. Aí Vargas estava enrolando para poder promulgar uma Constituição, então ele vai instaurar uma Assembleia Constituinte, né, e vão promulgar, vai revogar a Constituição de 1891 e instalar a Constituição de 1934. Getúlio Vargas vai ser eleito indiretamente, ou seja, os deputados vão elegê-lo e aí ele continua como presidente. Depois ele vai inventar uma história que tem uns comunistas tentando dar um golpe no Brasil, e aí ele vai se dar um autogolpe, né? Ele mesmo dá um golpe, aí
em 1937 inicia-se o Estado Novo, ou também chamado de ditadura Vargas, que vai de 1937 a 1945, né? Que aí houve a Segunda Guerra Mundial, e aí muitos soldados, né, da Força Expedicionária Brasileira, eles foram lutar lá na Europa contra os nazistas e contra os fascistas. E aí, quando eles vencem lá o Mussolini e o Hitler, que eles voltam aqui para o Brasil, eles percebem que tem um ditador no poder. E aí eles fazem uma grande pressão popular e Getúlio Vargas acaba renunciando. Ele se recolhe à sua fazenda lá em São Borjas, no Rio Grande do Sul. E aí vão começar então o que nós chamamos de República Populista, né? Que vai durar aí de 1945, com a saída de Vargas, e vai até 1964, com o golpe militar. Durante esse período vai haver uma sucessão presidencial e as eleições correram sem interrupções até a ditadura de 1964. Em 1945, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a ditadura varguista ela é bastante criticada, como já falamos, né, abertamente. Desta maneira, o exército aplicou um golpe, de novo, né? Eles deram um golpe lá em 1889 e depois agora novamente. E aí eles vão instituir as eleições e vão acabar elegendo um outro militar, o general Eurico Gaspar Dutra, né? Eurico Gaspar Dutra, que era um general. E depois Vargas vai voltar e vai ser eleito agora pelo voto popular. O pessoal não gostou muito do Eurico Gaspar Dutra e vão fazer um clamor popular para o Vargas voltar ao poder. Vargas volta, é eleito, né? E aí, só que agora, né, ele vai ser vai ser um governo cheio de trapalhadas, né? E aí ele vai se envolver aí ele vai primeiro fazer um mandato aí mais voltado para a nacionalização, né, do petróleo, vai criar a Petrobras nesse último mandato dele. Só que, no entanto, ele vai ser envolvido aí, né, na tentativa de assassinato do governador da Guanabara, que é uma parte lá do Rio de Janeiro, né, que era o Carlos Lacerda. Que aí a pressão popular vai ser tão grande contra o Vargas, que aí em 1954 Vargas vai cometer o suicídio, né? E aí vai vir a eleição do Juscelino, né? Juscelino Kubitschek vai ser eleito, né? E o Brasil entrou numa fase chamada fase de desenvolvimentismo, onde os recursos foram canalizados para a construção de Brasília e a substituição das importações. JK, como ficou conhecido aí na história, né? Ele foi sucedido por Jânio Quadros. Jânio Quadros também era um trapalhão, cheio de marra. Ele vai implementar vários decretos autoritários e ele se achava. Aí vai chegar uma hora que ele vai querer fazer um draminha e vai dizer que vai renunciar. Ele achava que se ele falasse que ia renunciar, o povo ia tudo para a rua pedir para ele não renunciar. Aí ele manda uma carta para o Congresso, só que aí ele fica esperando e não aparece ninguém para reivindicar para ele voltar. E aí o Congresso aceita a renúncia dele e aí vai assumir, né? E ele era um cara que estava bastante impopular, porque esse Jânio Quadros ele tinha aproximação com governos socialistas, países socialistas como Cuba e China. Um dos problemas gravíssimos dele foi porque ele concedeu uma honraria ao Che Guevara, né? Ele deu uma medalha ao Che Guevara. Isso não caiu bem, que naquela época, né, o Brasil era bem conservador e isso foi muito mal. Jânio Quadros ele renuncia
e seu vice, no caso João Goulart, vai, né, também ele não é bem visto pela maioria dos políticos, porque ele tinha uma tendência progressista, ou seja, ele também era ligado à esquerda. Apesar disso, Jango consegue tomar posse, mas os militares e a sociedade civil vão dar um golpe, né? Em março de 64, quando se instala o regime militar. Aí então derruba o Jango, né? E instala o governo militar. Então começa em 1964 e vai até 1985. Então a ditadura ela foi marcada aí pela censura, pelo fim das eleições, perseguição a movimentos políticos considerados dissidentes e a centralização política. O regime militar, no final dos anos 70, foi se abrindo e concedendo liberdades políticas, né? Então, no começo houve muita censura, a instalação do AI-5, né? Aquele ato institucional número 5 que restringiu as liberdades, deu direito a dissolver o Congresso. Foram muitas coisas que aconteceram durante esse período. Então, o regime militar, no final dos anos 70, ele foi se abrindo e concedendo liberdades políticas aos cidadãos de forma gradual, com o objetivo de preparar a transição política, né? Esta foi realizada através da lei da anistia. Então, houve uma lei da anistia que perdoou todos aqueles que estavam exilados, né? Só que tanto perdoou aqueles que estavam exilados, como também perdoou aqueles que torturaram essas pessoas, né? E aí começou a campanha pelas diretas já, né? Pela uma nova eleição. E aqui nós temos os principais presidentes aqui durante a ditadura militar, né? Nós tivemos o Ranieri Manzilli, né? Que foi ele foi presidente, acho que por 15 dias, que enquanto a junta militar estava se organizando, ele era o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, e aí ele vai ficar no poder por 15 dias. Depois de 1964 a 67, vai ser o Humberto Castelo Branco, né, o presidente. De 64 a 69, Costa e Silva. De 69 a 74, o Médici. De 74 a 79, Ernesto Geisel. E o último dos presidentes militares, João Batista Figueiredo, né, que foi quem preparou a transição aí para as diretas já e para o que nós chamamos de redemocratização. Então, vai começar novamente uma nova república, né? Então é indo e voltando, é velha, é nova e sempre volta. Então, essa nova república vai ser instalada aí, né, em 1985 e até os dias atuais. A nova república ela iniciou com a eleição indireta de Tancredo Neves, né? Temos aqui o Tancredo Neves. Como que é uma eleição indireta, professor? A eleição indireta é uma que não tem a participação do povo em si, mas somente os deputados votam entre si e elegem um deles para ser o presidente. Então, Tancredo Neves é o primeiro presidente eleito indiretamente, né, depois da redemocratização, só que aí ele morre prematuramente antes de assumir. E aí o seu vice, que no caso era o José Sarney, vai assumir então a presidência. Então, coube aí ao Sarney convocar a Assembleia Constituinte, né, para criar a nova Constituição de 1988, tentar reorganizar a economia brasileira, que era devorada pela inflação. Eu era criança, mas eu lembro ainda disso, que as coisas eram tudo caríssimas. Quem lembra disso? Você comprava uma coisa hoje, um pacote de arroz por R$ 20, quando fosse no outro mês era 40, era uma inflação pesadíssima. Mesmo assim, o Sarney terminou seu mandato. E aí vem quem? Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello
em 1989 se tornou o primeiro presidente eleito por voto direto. O que é voto direto? Agora sim houve a participação popular. O povo foi às urnas e elegeu Fernando Collor, né? Por voto direto, isso depois de 25 anos, né, da ditadura militar. Começava então uma época do neoliberalismo no Brasil, onde houve privatizações de estatais, a diminuição dos direitos trabalhistas e a abertura do mercado nacional. O Fernando Collor, né, vai ser acusado aí de corrupção, por aliados e opositores, né? A população vai às ruas pedir o impeachment do presidente, né? Vai ter um movimento. Qual é esse movimento? Os caras pintadas, tá, galera? Isso aqui já caiu em prova várias vezes. Collor, então, preferiu renunciar a ser processado, mas mesmo assim ele acabou sendo cassado. O vice-presidente do Fernando Collor, na época, era o Itamar Franco. Itamar vai assumir, né, e vai, juntamente com Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda, vão criar o Plano Real, né, para atacar a inflação através do Plano Real, capitaneado aí pelo ministro da Fazenda, que na época era o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso ganharia as eleições em 1994 e passaria a emenda constitucional que garantiria a reeleição para o cargo do executivo. O próprio Fernando Henrique ele seria reeleito, seria reeleito FHC, né, como passou a ser chamado durante a história, fez uma reforma no Estado brasileiro, adequando as pautas neoliberais. Contudo, embora a economia do país estivesse estabilizada, a má distribuição de renda continuava, o que impedia um verdadeiro crescimento no Brasil. FHC, né, como passou a ser chamado, fez a reforma do Estado, né, acrescentando as reformas liberais. Contudo, embora a economia não estivesse estabilizada, a má distribuição de renda continuava, o que impedia aí, né, aqui repetindo do slide. Então, com a eleição de Lula em 2003, em 2002 e a posse em 2003, né, pela primeira vez um partido de esquerda vai chegar ao poder, ao governo no Brasil. Apesar de sua aliança com setores conservadores, houve uma diminuição real da miséria no país, conseguindo, graças à valorização dos processos das matérias-primas no mercado internacional. Lula ainda repetiria o mandato, né? Ele seria reeleito, porém na segunda passagem pela presidência, seu mandato foi pautado por muitas denúncias de corrupção, tanto de aliados próximos ao presidente, né? Mesmo assim, ele ainda conseguiu o cargo para sua herdeira política, Dilma Rousseff, né, que acabou sendo eleita também por 2 vezes. Na última, ela vai acabar sofrendo impeachment e aí o Michel Temer assume o mandato, né, termina. E aí temos a eleição de Jair Bolsonaro e agora novamente Lula, né, chega ao poder novamente, né? Então, Lula e Bolsonaro nós ainda não podemos falar porque a história ainda está sendo contada. Então, a história vem até Dilma, né? Que é o que temos de história mais concreta. E é isso aí, galera. Essa foi nossa aula introdutória aí da história do Brasil. Espero que vocês tenham lembrado aí de muita coisa que vocês estudaram quando eram crianças, jovens, lá na escola, né? Muito legal a gente relembrar. E também sabendo que isso pode render bons pontos aí para vocês, né? Cair, principalmente a banca Itami também, ela já cobrou várias vezes questões relacionadas à história do Brasil, né? E
as bancas mais tradicionais que cobram isso são o Instituto Verbena, a Banca Aroeira, essas bancas mais tradicionais. Teve uma pessoa aqui que perguntou sobre o concurso do Imbel, quando sai. Então, já está aberto, Magna, o concurso. Depois dá uma olhada lá, tá bom? Vai lá no PCI Concurso e procura lá nos concursos nacionais e dá uma olhada no concurso do Imbel. Tem muitos cargos de nível fundamental e o melhor, só são 3 matérias: língua portuguesa, matemática, história e geografia do Brasil. E são salários bons, né? E tem várias vantagens lá. A Patrícia está dizendo: parabéns, professor, essa aula foi tão esclarecedora. Foi uma viagem no tempo, né? Viajamos aí desde há quase praticamente 22 mil anos atrás, né? Desde quando os primeiros homens cruzaram lá no Estreito de... onde hoje é a Rússia e os Estados Unidos, e chegaram aqui ao território brasileiro, né? Os indígenas, depois a chegada dos portugueses, e fomos passando até chegarmos ao estado que estamos hoje, aos dias atuais. Aí nós vamos fazer, a próxima aula vai ser a aula da economia, que eu ainda estou preparando a aula da geografia do Brasil. Aí a próxima aula vai ser da economia. Aí nós vamos fazer a aula da política. Aí nós vamos fazer mais um revisaço daquele lá. 30 questões, 10 questões de história e geografia do Brasil, 10 questões relacionadas a temas políticos e 10 questões relacionadas à economia, tá bom? E aí fiquem ligados nos grupos que eu vou estar lá mandando os links lá para vocês, beleza? Assistam a aula novamente, se puderem. Deixe um like, deixe um comentário. A Patrícia, eu era criança e me lembro do Fernando Collor. É isso mesmo. Luciana Costa falou: muito parabéns por sua aula top. Muito obrigado, galera. Eu já vinha muitos dias, né? O pessoal que vão fazer para o Imbel pedindo para eu fazer essa aula. E dá muito trabalho, né, para fazer a pesquisa, para montar, para trazer as informações certas para vocês, mas graças a Deus consegui montar aí uns bons slides, as informações corretas nos principais sites aí confiáveis, para a gente ter uma informação correta e conseguir aí uns bons pontos aí na prova que cair. Vocês que estão estudando aí para vários concursos, uma hora esse conhecimento vai fazer o diferencial aí. Você vai conseguir uma questão e você vai lembrar: poxa, eu assisti essa aula com o professor Chagas e caiu isso aqui e eu acertei. Tá bom? Então a gente se vê provavelmente amanhã. Fiquem ligados lá nos grupos, que se eu for fazer a aula amanhã eu mando o link lá, tá bom? Um abraço do professor Chagas, fiquem todos com Deus, valeu, tchau!